Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim: O jovem rico. E pondo-lhe Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chama bom? Ninguém é bom senão Deus. Sabeis os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunha, não defraudarás a ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando o amor, e disse: Só uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então venha a seguir e me, venha e segue-me. E porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Glória a Deus, aleluia. Você viu só? Muitas vezes, porque a gente faz algumas coisas por reino, por fato de ser uma pessoa prestativa, por um amigo, para as pessoas ao nosso redor, a gente já acha que nós já temos um lote lá no céu. Já estamos com passaporte, qualquer coisa, nós já estamos se considerando até dentro de um oratório lá. O que é oratório, Francisco? É onde colocam os santinhos, né? Já estamos se achando santo. E não é bem assim. Tem um processo. Por que que Jesus falou para esse jovem rico: vai e vende tudo e segue-me? Porque Jesus não quer que ele seja rico? Não, não é por isso não. Jesus quer que nós sejamos ricos, sim. Jesus quer que nós temos tudo do bom e do melhor. Mas não era isso. É porque o coração daquele jovem estava nos bens dele. Jesus quer nos dar tudo isso e muito mais, só o que ele não quer é que o nosso coração esteja na riqueza. Aí, se você continuar lendo, você vai ver que ele diz que é mais fácil untar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque o rico, ele não acredita, não todos, que já tem gente rico, já muito rico, e que acredita. Né? Hoje, graças a Deus, já tem, né? Mas normalmente, ó, preste atenção. Quando nós estamos numa dificuldade muito grande, a gente busca a Deus, a gente jejua, a gente ora, a gente implora, a gente planteia. E quando nós estamos abastados, como que é a nossa oração? É a oração de perseverança? Se você jejuava, você já não jejua mais. Se você orava 2 vezes por dia, você começa a orar uma. Se você ia para aquelas célula que faz nas casas, assim: "Ai não, hoje não vai dar não, hoje eu estou cansada". Aí o inimigo disse: "É verdade, tu tá cansadinha, fica aí na cama". "Não, vai ver televisão, tem tanto", olha, na Netflix tem tanto filme legal, tu já viu os novo que lançou agora? Aí tu fala: "Sabe, faz tanto tempo que eu não vejo a net, deixa eu entrar lá para ver o que que tem de novo lá". Entendeu como que é? Eu costumo dizer que a nossa fé é do tamanho da nossa necessidade. Se você tem necessidade, você tem uma fé de mover montanha, mas se você não tem, até para orar fica difícil. Fica difícil. Basta Deus dar um pouquinho a mais, que a pessoa já começa a levantar o nariz, empinar o nariz, olhar para os outros de cima para baixo, medindo a pessoa. E não é isso que Deus quer. Não foi isso que Jesus veio para nos ensinar. Não.
Jesus, você via como era que Jesus andava? Jesus andava com pessoas simples. Não estou dizendo que você não pode andar com a pessoa da alta. Tem, pode andar. Mas só que a gente não pode deixar que a riqueza coloca nos moldes dela, não. Olha sempre para o lugar de onde Deus te tirou. Tenha isso como um ponto de referência. Tu faz isso, Francisca. Ah, minha filha, tu tá pensando que é fácil se manter no lugar de uma posição? Não é fácil não, porque tem dia que a carne diz: "Por que que tu tem que ser desse jeito? E por que que tu tem que ser tão humildezinha? Tu só tá faltando tu deitar aí". Vai sair a carne juntamente com Satanás junto, omelete dos 2. É isso mesmo. "É, só tá faltando agora tu deitar no chão e mandar: 'Passa por cima de mim'". Isso é exagero, né, exagero. Mas tem gente que é assim, a carne grita. Tu sabe o que é essa carne? Essa carne é perigosa, ela é venenosa, mas graças a nosso bom Deus, que nós temos o Espírito Santo dele na nossa vida. Tu já viu? Quando tu pega a pessoa compra lá, vai na loja e compra uma novo lançamento da Louis Vuitton. Para onde ela vai com aquela bolsa. Para onde ela vai, ela faz questão de abrir para todo mundo ver vermelhinha ali dentro, é Louis Vuitton. Então, essa é original. É. E quanto os milionários, eles nem usam marca assim. Não, eles nem usam. Mas aquele que estava lá na sarjeta, que Deus deu uma levantada nele, ele disse: "Não, vou usar porque o pessoal vê que eu estou no outro nível. É, que agora eu estou no alto nível". Então é por isso. Não é porque ele não quer que a gente tenha tudo do bom e do melhor, mas o melhor do melhor tem que ser ele. Tem que ser as coisas de Deus, priorizar aquilo que é de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós morrermos, nada dessas coisas a gente vai levar. E o que que a gente vai levar? Só aquilo que nós, através do Espírito, conquistamos. A nossa salvação, pela misericórdia, pela graça, a nossa salvação. E aí adiantou tu ganhar o mundo todinho e perder tua salvação? Adiantou? Não, adiantou de nada, porque isso aqui é passageiro. Não esqueça que nós somos o quê? Turista. Nós somos turista nessa terra, nós estamos de passagem. Nós não viemos aqui para ficar eternamente nesse lugar não. Um fica uns pares de ano, outro uns 100, mas esse que já fica 100 anos, ele já não sabe nem o que que ele está comendo mais. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, um segredo. Quando a gente busca se encher da presença de Deus, sabia que até renovar ele renova? Ele renova, você deita velhinha, acorda zerado. Francisca, eita Jesus. Jesus, ele faz esse negócio. Você que acordava no dia, deita e dói aqui, não pode nem se virar na cama, porque é cheia de dor. Aí quando você vai deitar, você diz assim: Senhor, enquanto eu durmo, o Senhor vem me renovar? Quando você acordar, você vai estar renovado. Mas para isso, para acontecer esse processo aí da lagarta e a borboleta, a águia, o processo da águia também, a gente tem que entregar nossa vida na mão dele e começar a andar nos caminhos dele e ter um propósito. Esse processo tem. Ah, tu tá pensando que era de graça, é? Tu tá pensando que é só dizer, Senhor, vem me renova, que é porque eu quero pegar os gatinhos, quero atrás das gatinhas. É isso, é? Não, não é isso não. Deus te renova se tu tiver um propósito. Qual é o teu propósito? Eu quero ganhar alma, Senhor. Mas para mim ganhar alma, eu tenho que ter juventude, eu tenho que ter força, eu tenho que ter vigor. Não é não para subir, descer e voltar. Não é verdade? Porque tu vai andar se arrastando que nem a lagarta? Não, tu vai andar que nem tu vai voar, que nem a águia e a borboleta. É isso, é isso. Então, por mais que Deus te dê riqueza,
É só para você guardar? Não, não vou no cofre do banco, vou alugar vários cofres do banco e vou colocar meu diamante, meu tesouro, tem isso e muito dinheiro. Não, ele te dá e você abençoa. Tá vendo aquele pobrezinho ali, aquela pessoa que não tem nem comida? Vai lá e abençoa a vida dela, faz cesta básica, dá para ela. Chega numa comunidade, tá precisando de uma escola, tá precisando de uma academia, você tem condição, patrocina para aquelas pessoas, entendeu? Dá oportunidade para aquelas que não têm. É para isso que Deus dá. Não é para você chegar lá e ficar pisando, humilhando as pessoas, se achando melhor do que as pessoas, porque ninguém é melhor do que ninguém, não. Sabe por quê? Tu pode ser rico de teu papel higiênico ser dólar ou euro, mas quando tu morrer, tu não vai virar pó também, não? Igual todo mundo? Igual todo mundo. Ainda tem sorte se for enterrada. E se não for ficar aí no meio da terra por urubu comer? Tem muita gente que não tem nem a oportunidade, nem a chance de ser enterrada. Então vigia, para com esse orgulho, tá? Para com essa jactância, essa prepotência, arrogância. Baixa essa bolinha aí. Seja mais humilde. Se tu tem toda a riqueza, é teu. Ninguém vai tomar. Você ser uma pessoa educada, gentil, cumprimentar as pessoas, tratar as pessoas como você gostaria de ter tratado. Agora tem gente que acha, não, porque eu sou rico, eu vou mostrar, eu vou impor minha riqueza. É, porque eu estou acima do bem e do mal. Tu nem sabe se tu vai amanhecer vivo amanhã. Como é que tu está dizendo que tu está acima do bem e do mal? Não, vamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus era humilde, manso. Hum. Tu disse que Jesus é manso, Francisca? E quem foi que chutou o pau da barraca lá com aqueles cambistas? Claro, porque a casa de Deus não é comércio. Tu quer comércio, tu vai alugar um lugar aí e fazer um comércio. A casa de Deus é casa de adoração. É casa de oração para todos os povos, não é não? Ou tu que já quer fazer a casa de Deus de comércio? É por isso. Tu não fica zangado se tu chega. Pensa aí. Tu tem uma vila, uma mansão. Aí quando tu chega tem um monte de barraquinha na frente da tua casa, tu vai gostar? Não, um monte de camelô, barraquinha de camelô na frente da tua casa, tu vai gostar? Tu não vai gostar. Então, mas tu disse que Jesus é manso, e por que que quando a mãe dele disse: "Jesus, Jesus", acabou, meu filho, acabou, acabou o vinho. Que eu tenho contigo, mulher? Não chegou a minha hora. Claro, não tinha chegado a hora dele, tu queria que ele dissesse o quê? Ah, mãezinha, espera mais só um pouquinho aí. Jesus não significa, porque ele falou daquele jeito, que ele é brabo, não. Jesus é manso. Jesus é manso que nem uma pomba. Sim, ele é manso, sim. Se Deus não fosse manso, tu teria algum ser vivente nesse mundo? Tu sabe quem somos nós? Só Deus sabe. Deus é tão manso, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que ele aguenta todas as coisas que a gente faz. Quando ele chama a nós, para aí que agora eu vou conversar contigo, vou ter uma conversa séria contigo, olho no olho, a gente fica, meu Deus, é Deus? Tu já viu Deus falando? Deus já falou contigo assim? Já. Minha filha, comigo ele já deu uns gritos assim que eu disse, meu Deus do céu, hoje eu vou descer, botar o paletó de madeira. Mas não era não. Era no começo da minha convenção, sabe. Eu não conhecia Jesus, não conhecia Deus. Eu era aquele crente Raimundo, sabe, o pé da igreja, o pé no mundo, sabe, só gostava de ouvir a pregação daquela igreja lá da Fogueirinha, gostava. Eita, gostava demais, que era só prosperidade, e era o que eu queria ouvir. Então sexta-feira eu ia para disco e domingo eu ia para a igreja. Tava naquele vai, não vai, vai, não vai. Aí de vez em quando que eu tinha uma folga, eu ia lá para a Bíblia, folheava ela. Aí um dia eu abri lá, não me pergunta onde foi, que eu também não sei. Só sei que eu estava lendo e a palavra começou a falar comigo, como eu estou falando aqui com vocês. Falar de maneira que eu falei: "Nossa, eu nunca entendi a Bíblia tanto desse jeito, parece que ela tem boca, assim, para falar co ela tá viva", e realmente ela é viva, mas naquele dia era diferente. Você tem que procurar ter tua intimidade com Deus, que é para você entender certas coisas que eu falo, sabe, para entender, porque só tendo intimidade é que a gente consegue entender, porque Deus fala diferente com cada um.
Cada um, a intimidade que Deus tem comigo, ele não tem com você. E o que ele tem com você, ele não tem comigo. É diferente. Então você vai contar a tua intimidade, as pessoas não vão acreditar, porque não, isso aí não foi Deus, isso aí não foi Deus. Então deixa ela falar o que ela quiser. Você não sabe que foi Deus? Eu sei que foi Deus, então é isso que interessa. E Deus disse para mim assim: o que que tu quer? E eu, uau! Não, eu não fiz uau, tô falando uau agora. Eu fiquei ali, sabe, assim, entalada, assim, impactada, pasma. Que tu... Mas sabe aquela voz que você acha que o mundo todo escutou? Para mim era com aquele trovão bem grande assim, que vai fazendo aquele, parece que tem um eco que tu pensa que todo mundo escutou aquele trovão grande. Para mim é aquilo ali. Já outros dizem que é como o barulho de muitas águas, mas para mim era como aquele trovãozão. E o que tu quer? Olha só. Por que que ele perguntou? Porque eu ia domingo, eu ia para a igreja. Não, sexta-feira eu ia para discoteca, para forró. E domingo eu ia para a igreja. Eu estava recém-convertida e estava naquele vai, não vai. Eu não falei nada, não respondi uma vírgula. Não. Fiquei quieta, só escutando, ali impactada. E ele sozinho falou: tudo que tu quiser eu te dou se tu me obedecer. Foi essa palavra que Deus falou para mim. Se tu me obedecer, eu te dou tudo que tu quiser. Mas ele não disse quando ia ser, ele disse quando eu obedecer. Então, daí em diante, eu comecei esse processo de andar na obediência, de fazer aquilo que ele manda. Quando eu chegava em uma igreja que eu via que o negócio estava errado, ele dizia: aqui eu não estou. E aí eu não ficava lá. Não. Eu dizia: então me mostra o caminho, porque é para onde o senhor guiar, para lá eu vou. E comecei esse processo de fazer só aquilo que Deus manda. E depois do barulho, né, da conversa lá que Deus falou, eu desci, eu estava no meu quarto em cima, desci correndo, cheguei botando o fato pela boca, cansada. Tu escutou pro meu esposo? O quê? Tu não escutou aquela voz? Que voz? Ele estava prontinho para me levar para o hospício, para me internar. Tu não escutou aquela voz, não? Que voz? Não escutei voz nenhuma. Aí eu falei: bom, não era para ele, só era para mim, entendeu? Meu marido estava dentro da casa, eu estava no quarto em cima, ele estava na sala embaixo. Ele não escutou. Ele podia estar ali do meu lado, Deus podia falar comigo, ele ali do meu lado, só eu escutava. Porque ele estava falando, era comigo, não era com ele. Era particular, entendeu? Tem coisa que é particular, é só você e Deus. Ninguém vai escutar. Você pode estar junto, estar deitado na mesma cama, Deus fala com você e o outro que está lá do lado não vai escutar. É privê, é privê. E daí comecei a falar, chegava no lugar, as coisas estavam erradas, eu chamava o pastor, conversava em particular com o pastor. Pastor, aí o pastor já começava a me olhar com a cara feia. Já começava a fazer bico para mim. Eu falei: meu Deus do céu, meu Deus, mas por que que você faz esse negócio comigo, meu Deus? Aí o pastor vai dizer que eu quero mandar na igreja dele. E com esse negócio, eu não estou entendendo nada, Senhor. Me explica esse negócio aí. Aí vai passando o tempo. Vou para outra igreja. Chega na outra igreja, com a mesma resenha. Eu não estou nesse negócio. Eu falei: mas meu Deus, aí começa aquele negócio. Tu vai para a igreja, tu não dá aquela vontade de tu não ir para aquela igreja. Eu falei: meu Deus, será que eu estou endemoniada? Porque eu estou indo para a casa de Deus. E esse negócio de sentir que não é para mim. Não, isso é o bicho. Só pode ser porque não está certo. E estava. É porque Deus era outra coisa para mim. Ou seja, Deus tinha um ministério para eu ser a pastora, a presidente desse ministério, para eu, entendeu? Então, até Deus você não entender o que realmente é o teu chamado, qual é o teu chamado, tu tem que fazer o quê? Tu tem que andar na obediência. Sempre orar de Senhor, é para eu ir ou é para eu ficar? Continuo andando ou paro? Pergunta sempre dele, não fica querendo dizer: eu sou maior de idade, eu sou exame do meu nariz, eu faço do jeito que eu quiser. Sabe por quê? Porque tu vai bater com a cara na parede, tu vai fazer coisa e chegar no meio do caminho vai parar e não vai dar certo. Nós não somos um peixe para ficar comendo pela mão dos outros, comendo aquela isquinha lá que o pescador vai lá, joga e ele vai lá, belisca, e é visgado. Não, nós somos filhos de Deus, nós temos que ouvir a voz do Pai e fazer aquilo que o Pai manda. E aí
Não vai ter pedra de tropeço que vai ficar no nosso caminho. Pode até se levantar, mas não vai prevalecer. Aí tu fala: "Mas eu queria tanto ser rico, ser milionário". Deus também quer que você seja riquisíssimo. Deus quer que você tenha tudo do bom e do melhor, mas Deus quer ser prioridade na minha, na tua, na nossas vidas. É só isso que ele pede. E se você obedecer, ele vai fazer você ser riquíssimo. Mas não é só para você, é para você abençoar pessoas, é para você fazer a obra, é para você abençoar os necessitados. Não é só para nós, porque tem gente que quando Deus abençoa, ela nem vai mais na casa de Deus. Eu fui lá, eu recebi a bênção e não quero mais nada com Deus. Eu só quero aquilo que ele quer, pode me dar. Ele pode dar todas as coisas se ele quiser. Eu só quero isso. Comigo começou também assim. Eu disse: "Olha, eu vou para essa igreja aí, eu não sou crente, não quero saber de crente, não gosto desse negócio de crente. Eu vou lá só para receber a bênção da minha mãe. Quando a minha mãe ficar curada, eu não quero saber, eu não volto mais lá". Mas isso fui eu que falei, não foi Deus que falou para mim. E aí, minha mãe ficou curada, ficou. Orei, minha mãe ficou curada, mas aí depois o marido. Levantou de novo o marido, aí de novo o marido. Aí como é que eu vou sair da presença de Deus? Se é lá que eu recebo as forças, é lá que eu recebo a unção, é lá que eu recebo a direção. E aonde é que eu vou achar outra fonte de direção se não for Deus? Tem outra? Para mim não tem. Ele é a fonte da água viva, ele é a fonte da juventude, ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Não precisa buscar em outro lugar, não. Busca só dele, porque a fonte lá é inesgotável. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, esse jovem rico que ele ficou muito triste. Quando Jesus disse para ele, ele disse: "Ah, eu já obedeço a minha mãe, já obedeço meu pai, desde que eu me entendo por gente, desde jovenzinho". E Jesus disse: "Uma coisa te falta. Vai, vende tudo e dá para os pobres". Mas eu sou dono de quê? Fazenda, tantas terras que eu tenho, tanto que eu trabalhei para adquirir tudo isso aí. Agora Deus manda, Jesus manda eu dar tudinho para os pobres. O que que eles fizeram por mim? Não, isso não está na Bíblia, não, isso é conjectura. É. O que que eles fizeram por mim para me dar tudo para eles? Aí tu fala: "Não, mas isso aí também não está certo não". Pois é, pois é. Mas se Jesus tivesse visto o coração dele: "Jesus, olha, vou deixar aqui no stand-by e eu vou te seguir". Porque quando Jesus chama Pedro, que está lá pescando, quer dizer, já estava lavando as redes, né. É, já tinha saído do barco, estava lavando as redes. O que que Jesus disse para ele: "De hoje em diante tu vai ser pescador de homem". Eles não deixaram tudo para trás e não seguiu Jesus, deixou o barquinho lá com os peixes tudinho e foi seguir Jesus. Aquele que estava para enterrar o morto, Jesus disse: "Não deixe os mortos com os seus mortos e venha me siga". Eliseu, tudo, vai deixando tudo para trás e vai seguindo. É assim que é. Mas tem bens. Olha o Abraão. O Abraão, desde o começo, Abraão deixou as riquezas, ele saiu levando. Porque Deus não falou para ele: "Não, Abraão, pode deixar tuas riquezas aí tudinho". Pelo contrário, Deus ia dando mais. Por onde Abraão ia passando, Deus ia dando mais bênção para ele. Por quê? Porque Abraão cria no Senhor. Era Abraão. Então a gente tem que olhar para essa fé de Abraão e ver Deus. Abraão não era riquíssimo? Salomão também não era riquíssimo. Davi também não era riquíssimo. Mas aí é que tá. O coração desses homens estava no Senhor, não estava nos bens materiais dele. É isso que Deus quer de mim e de você. Ele quer nos dar tudo o que nós precisamos e muito mais. Então, não, ai, não vou buscar o Senhor porque não quero ser pobre, não, porque diz que todo crente tem que ser pobre. Quem diz pobre é o Satanás. Ele que é pobre. Nós somos ricos da graça de Deus e não tem riqueza melhor do que essa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, não se iluda. Riqueza, honra e glória vem do Senhor. Todos bem procedem de Deus. Então busca Deus enquanto é tempo, porque o tempo está se encurtando. Não se iluda com essas coisas do mundo, não, porque isso é passageiro. Busca o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar.
Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, consagra esta água, consagra esse azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado deste celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Pai, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada, que ela venha ser livre de toda a tribulação da vida dela, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência venha a ser liberta. Toda maldição hereditária que estava na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida desta criança, venha a ser desfeita agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Caia por terra todo levante do inferno contra a vida dele. Pai, eu te peço no nome do Senhor Jesus, dê crescimento para essa obra, amplia, larga as fronteiras desta obra, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, vai repreendendo todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor. Vai repreendendo, Senhor, removendo, Senhor, todo o mal dos nossos caminhos, Pai. Todo espírito de miséria, todo espírito de contenda, todo espírito de inveja, toda oração contrária vai ser jogando por terra, vai jogando por terra agora todo o levante do inferno contra a nossa vida, contra os nossos projetos, contra a nossa casa, contra a nossa família. No nome do Senhor Jesus, caia por terra. Pai, vai repreendendo, Senhor, todo espírito de enfermidade, Senhor. O espírito da loucura, o espírito da depressão, o espírito do câncer, o espírito do medo, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher. Agora eu te repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra. No nome do Senhor Jesus, Pai, repreende esse espírito de tranca-rua que estava trancando as portas para essa pessoa, que ela não conseguia um emprego, que ela não conseguia ficar em lugar nenhum, meu Deus, porque todas as portas estavam fechadas. Envia teu anjo na frente dela para abrir as portas, Senhor, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Vai, Senhor, na frente, tirando todo o atrapalho, vai repreendendo esse espírito de prostituição, espírito da pombagira, da Jezabel, da Chucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilino. Vai batendo em retirada Satanás e seus demônios, sendo todo amarrado, lançado no fogo do inferno, para nunca mais sair dali. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo, Senhor. No nome do Senhor Jesus, caia por terra todo o levante do inferno contra a nossa casa, contra os nossos projetos. Pai, envia essa legião de anjos, Pai, no nosso trabalho, para remover esse espírito de contenda, esse espírito de inveja, de fofoca, de calúnia nesse local de trabalho. No nome do Senhor Jesus, caia por terra. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, em cada canto desta casa, esta casa que é briga, Senhor, esta casa que é uma casa pesada, meu Deus. Entra, Senhor, e sopra com teu fôlego de libertar. Sopra, Senhor, neste lar para tirar esse peso, para tirar essa carga de dentro desta casa. No nome do Senhor Jesus, bate em retirada, Satanás, desta casa. Espírito de briga, espírito de contenda. Pai, envia essa legião de anjos nos hospitais, Pai, em cada leito desses hospitais, Senhor. Nas UTI, nas neonatal, Senhor, nas clínicas, Senhor. No nome do Senhor Jesus, para tocar no teu povo, para curar, para libertar, para sarar de todo o mal. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, envia essa legião de anjos nos manicômios, Senhor, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, nas escolas, Senhor. Em todo lugar deste mundo, nas autoestradas, nas alturas, Senhor, aonde tiver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando até essa pessoa para livrar ela de toda tribulação, de todo o peso, de toda angústia, de toda aflição. No nome do Senhor Jesus, eu profetizo a tua libertação total e completa agora, no nome do Senhor Jesus. Receba aí a tua cura aí agora, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.